Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que os antigos evitavam fazer, porque sabiam que a resposta não pertence ao corpo, nem à mente. Há algo por trás dos olhos que observa o mundo, mas o que acontece quando o próprio observador é colocado sob observação? O que resta quando tudo o que você acredita ser você começa a se dissolver? Toth sempre advertiu: o verdadeiro mistério não está no que você vê, mas naquele que acredita estar vendo. Desde o início dos tempos, os homens acreditaram ser o centro de sua própria percepção. Construíram identidades, histórias e memórias em torno de uma ilusão, a de que existe um eu fixo controlando o enredo. Mas, e se o observador for apenas mais um personagem dentro do sonho? E se aquilo que você chama de consciência for apenas o espelho de uma mente que não é sua? Há uma linha sutil entre perceber e ser percebido, e é nessa fenda que o segredo final se esconde. O que você chama de realidade pode ser apenas o reflexo de um ponto de atenção. Toth Jehuti dizia que o universo não existe fora da consciência, mas como projeção do olhar que o define. O observador cria o observado, mas também é criado por ele. E quando esse ciclo é quebrado, quando o olhar retorna à sua própria origem, o véu da existência começa a rasgar. A pergunta é: você suportaria ver o que está do outro lado? Há instantes em que o silêncio revela mais do que 1000 orações. Quando você observa o pensamento, quem está observando o observador? Essa é a chave que Toth nunca entregou abertamente, porque saber não é suficiente. É preciso lembrar. Algo em você já conhece a resposta, mas foi ensinado a esquecê-la. Cada lembrança que você chama de vida é uma distração cuidadosamente colocada para mantê-lo longe da visão que tudo dissolve. Agora respire. Sinta o peso invisível das suas certezas. E pergunte-se: se o observador não é você, então quem está sonhando este instante? A resposta não está nas palavras que eu digo, mas no espaço entre elas, no vazio que observa enquanto você tenta compreender. É ali, nesse intervalo, que o segredo de Toth sussurra. E quando você finalmente entender que não é o observador, mas o próprio campo onde a observação acontece, o jogo muda. Nada mais é pessoal, nada mais é fixo. Tudo se revela como um reflexo do mesmo centro impessoal que sempre esteve aí, calado, eterno, intocado. Mas cuidado, uma vez que você veja, jamais poderá desver. Há um instante em que o silêncio se torna insuportável. Não porque ele doa, mas porque nele tudo o que você acreditava ser começa a se desfazer. É nesse espaço invisível que Toth habita, não como uma voz externa, mas como o eco esquecido dentro de você. O mundo ensina a olhar para fora, a medir, comparar, buscar respostas em lugares distantes, mas há algo em você que nunca se moveu, que apenas observa enquanto o corpo muda, enquanto o tempo passa. Esse algo, que parece ser o observador, é apenas a superfície de algo muito mais profundo, o reflexo do reflexo. Você se lembra da primeira vez que percebeu estar consciente? Talvez tenha sido quando sentiu medo pela primeira vez. O medo é a prova de que há algo em você que acredita poder ser perdido. E é esse algo que Toth chama de o falso centro. O eu que observa, mas não sabe que também é observado. Cada sensação de controle é uma forma de fuga. Você tenta segurar o que não é seu, tenta entender o que nunca poderá ser explicado, e quanto mais tenta, mais se distancia daquilo que realmente é. O observador é uma prisão feita de espelhos. Você acredita estar olhando para o mundo, mas é o mundo que o está observando. Cada experiência, cada dor, cada pessoa que atravessa seu caminho é apenas o reflexo de uma consciência tentando lembrar-se de si. O universo é o sonho de uma mente desperta, e você é o personagem que esqueceu que é sonho. O erro não é ver, é acreditar que há um alguém vendo. Toth dizia que a mente humana é como uma serpente que morde o próprio rabo. Tudo o que ela tenta compreender retorna para o mesmo ponto de onde partiu. A consciência não evolui, ela se lembra. O despertar não é ascensão, é retorno. Mas esse retorno é doloroso, porque exige a morte de tudo o que você chamou de eu. E é aí que o medo surge.
não como inimigo, mas como guardião da porta que você teme atravessar. O que acontece quando o observador desaparece? O que sobra quando não há mais ninguém para nomear o que é visto? É nesse ponto que o segredo começa a se revelar. O silêncio se torna presença, o vazio, plenitude. E o que parecia ausência é, na verdade, o início da verdadeira visão. O universo não precisa ser compreendido, apenas lembrado. E essa lembrança começa no instante em que você para de tentar entendê-lo. Talvez seja por isso que a vida insiste em repetir padrões. As mesmas dores, os mesmos rostos, as mesmas quedas. Cada repetição é uma tentativa da consciência de fazê-lo olhar mais fundo, de fazê-lo perceber que não é o personagem que sofre, mas o campo onde o sofrimento acontece. Toth chamava isso de a espiral da lembrança, o caminho onde o tempo se curva para obrigar o ser a olhar para dentro. Você acredita estar evoluindo, mas o que realmente acontece é o desnudamento. Cada camada que cai revela outra, mais antiga, mais verdadeira, mais silenciosa, até que reste apenas o núcleo. E nesse núcleo não há história, nem nome, nem destino. Há apenas o olhar puro, aquele que não observa, mas é observado pelo todo. A esse ponto, Toth chamava de o olho do infinito. Mas para chegar lá, é preciso morrer sem morrer. O ego precisa se render sem resistência. O corpo ainda respira, mas algo dentro cessa. O que antes reagia começa a dissolver-se na neutralidade. O bem e o mal perdem sentido. As dualidades se desmancham como neblina sob a luz. E então você entende que o observador não é entidade, é função. Ele existe apenas enquanto você acredita ser separado. É nesse instante que o paradoxo se revela. Quanto mais você tenta observar, menos vê. Quanto mais quer compreender, mais se afasta. A visão só se abre quando você deixa de estar presente. O verdadeiro ver nasce da ausência total, da rendição completa àquilo que não pode ser nomeado. E essa rendição é o segredo que Toth sempre protegeu. A entrega ao vazio que cria tudo. O universo observa a si mesmo através de você. Cada emoção é um espelho curvado, refletindo o mesmo centro. Alegria, dor, amor, perda. Todas são linguagens da mesma consciência tentando se reconhecer. E é nesse reconhecimento que o jogo se encerra. Porque o observador, ao perceber que é observado, dissolve a fronteira entre o ver e o ser visto. Você sente o mundo vibrando dentro de si, mas não sabe o porquê. É o chamado do retorno. Um som que não é som, uma lembrança que não é memória. É a alma tentando romper o ciclo da distração. Tudo o que você viveu foi apenas o prelúdio dessa lembrança. E agora, ao ouvir estas palavras, algo começa a se mover, não fora, mas dentro. Ute Djehuti dizia que o conhecimento não é conquista, é recordação. O despertar não acontece no tempo, mas fora dele. É o instante em que o eterno percebe o transitório e sorri. Você não está no caminho. O caminho está em você. E o observador que acreditava ver é apenas o véu sobre os olhos daquilo que realmente é. Mas esse véu não pode ser arrancado, apenas dissolvido. Ele se desfaz na observação pura, sem esforço, sem julgamento, sem eu. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda. Não porque algo lá fora tenha sido alterado, mas porque o que olhava de dentro finalmente se reconheceu como parte do todo. A partir daí, o silêncio se torna companhia. O vazio se transforma em lar. E cada respiração é o eco de um universo consciente de si mesmo. O observador desaparece, mas o ver permanece. O eu cessa, mas a existência continua. O mistério não é resolvido, é vivido. E nesse viver, você finalmente entende. Nunca houve separação, apenas o sonho de que alguém estava observando. Há uma verdade que queima por trás dos olhos. Uma presença que observa o próprio ato de existir e percebe o quanto tudo é frágil, transitório e ilusório. Você acorda todos os dias acreditando ser o mesmo, mas não percebe que aquele que desperta não é o mesmo que adormeceu. A consciência troca de máscaras, de desejos, de culpas.
E o observador, que parece constante, é apenas o reflexo mais resistente daquilo que muda. Todd dizia que o erro do homem foi acreditar que podia ver sem ser visto. Mas ninguém vê o todo e continua sendo o mesmo. Há um momento em que o corpo parece pesado demais e a mente gira em torno de si mesma, buscando explicações que se desfazem ao toque da lucidez. A mente quer entender o que não nasceu para ser entendido, o infinito, e cada tentativa é como uma gota tentando compreender o oceano. O observador acredita ser o olho, mas é apenas o espelho da luz. Quando Todd fala que o observador não é você, ele não fala de destruição, mas de libertação. É o desmonte silencioso da ilusão de que existe um alguém controlando o ver. E é aqui que o medo se instala, porque sem o observador, o que resta? Quem sofre, quem deseja, quem teme. Essa é a travessia que poucos ousam fazer. O ser humano construiu sua identidade sobre o medo do vazio, sobre a necessidade de dizer eu. Mas o eu é o primeiro véu. Ele protege da vastidão, mas também aprisiona. Quando o observador desaparece, o mundo não se apaga, ele se expande. A dor deixa de ser uma inimiga e se torna uma linguagem secreta, uma forma de retorno. Todd ensina que o sofrimento é o chamado da lembrança. A dor existe para quebrar o espelho que distorce a verdade. Cada perda, cada silêncio, cada ausência é uma oportunidade de ver além do véu. O que você chama de destino é apenas o movimento da consciência tentando se enxergar sem o filtro da persona. A vida não quer puni-lo, quer acordá-lo. Mas despertar dói, porque significa morrer para o que nunca existiu. Você tenta escapar das próprias sombras, mas são elas que guardam as chaves do templo. Todd Jehuti dizia que a sombra é o rosto do divino negado. Tudo o que você rejeita o persegue porque quer ser reintegrado. O observador cria dualidade para poder se encontrar. Amor e medo são o mesmo impulso em direções opostas. Ambos desejam voltar à origem. O problema é que o observador se apaixona pelo reflexo e esquece o espelho. Quando o olhar se volta para dentro, o tempo perde sentido. Você percebe que o passado não está atrás e o futuro não está à frente. Ambos estão acontecendo agora, dentro do mesmo campo de percepção. O observador é a ilusão do movimento. Você acredita que vive uma história, mas é a história que o sonha. Cada escolha que você faz já foi feita, cada pensamento já foi pensado. Todd dizia que o livre-arbítrio é o véu mais elegante da prisão. E então, algo começa a quebrar. Você sente o chão da realidade ceder sob os pés. As certezas se desmancham. O eu começa a desaparecer entre uma respiração e outra. É nesse ponto que o medo se transforma em vertigem. A mente luta, tenta nomear, tenta resistir. Mas quanto mais luta, mais o abismo se abre. O segredo é render-se sem cair. É permitir-se dissolver. O observador não morre. Ele se revela como o próprio oceano que observa. A existência começa a pulsar diferente. As pessoas, os sons, os objetos, tudo parece mais vivo, mais íntimo, como se cada partícula respirasse junto com você. A separação perde força. O outro já não é outro, é você sob outra forma. Todd chama isso de o ponto do retorno, o instante em que o uno desperta dentro da multiplicidade e tudo se curva à lembrança. Não há triunfo nem conquista. Há apenas reconhecimento. Mas antes de reconhecer, é preciso esquecer. A mente tenta segurar o conhecimento como se fosse posse, e assim o perde. A sabedoria de Todd é paradoxal. Quanto mais você tenta entender, mais se distancia. Quanto mais se entrega, mais entende. O conhecimento verdadeiro não é uma conquista intelectual, é um colapso. É o instante em que o saber e o ser se tornam o mesmo. O observador é o último disfarce do ego. Ele se mascara de espiritualidade, de consciência, de testemunha silenciosa. Parece neutro, mas ainda é o centro falso. Todd advertia: enquanto houver um alguém que observa, ainda há dualidade. O real não pode ser visto porque é o que vê. O verdadeiro despertar acontece quando o olhar se dissolve no próprio olhar e o ver se torna ser.
Nesse ponto, o universo inteiro se torna espelho. As ruas, as vozes, o vento, tudo fala a mesma linguagem. É como se o cosmos respirasse dentro do seu peito. Não há dentro nem fora. Cada gesto é um eco do todo se reconhecendo em si. Você entende que nunca esteve em busca de algo, porque nada jamais esteve perdido. O observador procurava o que sempre o observava, e é nesse instante que o tempo para. Não porque o relógio cesse, mas porque o fluxo deixa de importar. O ser humano vive correndo atrás de si mesmo, e quando finalmente se alcança, percebe que não há destino, apenas presença. Todd chama isso de o ponto imóvel, o centro do círculo que nunca se move, mas sustenta o movimento. O observador, ao se dissolver, revela o eixo invisível da criação. Você começa a lembrar, não de vidas passadas, mas do que existia antes de qualquer vida. Uma consciência que não tem forma, mas que contém todas. É o retorno ao estado original, o ponto anterior ao pensamento, anterior à primeira vibração. Todd dizia que a verdade não pode ser ensinada porque nunca foi esquecida. Ela apenas espera o instante em que o ruído do observador se cala. E quando o ruído cessa, o silêncio fala. Não em palavras, mas em vibrações. A vida inteira parece respirar num único som. O universo torna-se um templo sem paredes e você, o altar invisível. O observador desapareceu, mas o ver permaneceu. Agora, quem observa não tem nome, não tem forma, não tem fronteira. É o mesmo olhar que nasceu nas estrelas e repousa em cada coração desperto. Mas o paradoxo continua. Mesmo sabendo, o ego tenta retornar. Ele quer narrar o indizível, traduzir o infinito em linguagem humana. E é assim que o ciclo recomeça. A consciência cria novamente um observador, e o jogo da separação se reinicia. Todd dizia que o despertar é um sopro breve entre dois esquecimentos. O desafio não é alcançar a iluminação, mas permanecer consciente dentro da ilusão. O segredo final de Todd não é místico, é inevitável. Você não precisa buscar o que já é. O observador não é você, porque nunca houve você. Há apenas o olhar eterno, a consciência impessoal que se manifesta por infinitas formas para se lembrar de si. O universo é o espelho do Uno tentando reconhecer o próprio rosto. E agora, enquanto lê estas palavras, o espelho começa a tremer. O vazio não é ausência, é origem. Tudo o que existe nasce dele e a ele retorna. Mas o observador, iludido pela sensação de ser separado, teme esse retorno. Ele acredita que desaparecer é morrer, quando na verdade é nascer. Todd Jehuti ensinava que o fim do observador não é o fim da consciência, mas o início de sua verdadeira forma. O universo não está sendo visto, ele é o próprio ver. O erro é acreditar que há distância entre quem olha e o que é olhado. Essa distância é o sonho do ego. O homem sempre buscou luz, mas a luz não pode ser encontrada onde há alguém que busca. A busca é a prova de que ainda há escuridão. A iluminação não é conquista, é rendição. E essa rendição começa quando o observador admite sua impotência diante do infinito, quando as perguntas cessam e o silêncio se torna suficiente. Todd dizia que o observador é o último Deus antes do real. Ele é a divindade criada pela mente para não encarar o absoluto. Há um instante em que o ser humano se cansa de procurar, não por desistência, mas por exaustão sagrada. O coração percebe que nada lá fora pode preencher o vazio de dentro. E então algo se abre. Não é uma visão, nem uma revelação mística, é um colapso tranquilo. O peso da existência cai, e o olhar volta-se para o que sempre esteve ali, imóvel, testemunhando tudo. Nesse instante, o observador percebe que nunca observou, apenas foi observado pelo próprio silêncio. A mente, incapaz de aceitar, tenta transformar a experiência em conceito, cria teorias,
livros, religiões, constrói templos para adorar o que não pode compreender. Mas Todd ria dessa tentativa. O templo verdadeiro é o corpo, e o altar é a consciência que o habita. O observador é o sacerdote que esqueceu o ritual e começou a adorar o espelho. Ele ora para o reflexo sem perceber que o reflexo reza de volta. O universo é um olho que nunca pisca. Ele observa a si mesmo através de cada criatura. Quando você respira, é o cosmos experimentando o próprio ar. Quando chora, é a eternidade lembrando-se da finitude. A lágrima e a estrela nascem do mesmo campo. O observador tenta separar o que nunca foi dividido. Ele acredita que a consciência é algo que possui, quando na verdade é ela que o possui. Todd dizia que o erro original não foi a queda, mas a identificação. O momento em que a consciência acreditou ser algo dentro do sonho, e não o sonhador. A partir daí, começou a dualidade. O observador e o observado, o sujeito e o objeto, o eu e o mundo. Mas essa separação é frágil. Ela se desfaz na quietude, quando o olhar se torna puro. O verdadeiro despertar não acontece em êxtase, mas em silêncio absoluto. A cada pensamento, o observador se reafirma. Ele existe apenas enquanto há movimento. Quando a mente se aquieta, o observador se dissolve. É por isso que o silêncio amedronta. Ele ameaça a própria ideia de existência. Mas esse medo é o último portal. Ao atravessá-lo, o que resta não é vazio, mas plenitude. A ausência de forma revela o todo. E você percebe que nunca foi alguém olhando o universo, mas o universo se olhando através de alguém. A jornada de volta não é linear. A mente tenta transformar a lembrança em caminho, mas o caminho é feito de esquecimento. Cada camada de identidade precisa ser deixada para trás. O observador se desfaz como névoa sob o sol da presença. Não há vitória, apenas desaparecimento. E é nesse desaparecer que tudo se completa. Todd chamava isso de o ponto sem retorno. Não porque não haja volta, mas porque já não há quem volte. Você começa a sentir o mundo como extensão do próprio corpo. As árvores respiram junto, o vento parece falar, a chuva toca como memória. Tudo o que existe se revela como pulsação única. O observador já não está separado do observado. Cada detalhe vibra com a mesma consciência que vibra em você. A realidade deixa de ser cenário e se torna organismo vivo. Nesse ponto, o conceito de eu perde sentido. O observador se curva diante do próprio espelho e se dissolve nele. E então surge o paradoxo. O observador ainda está ali, mas não há mais centro. O olhar continua, mas sem direção. A vida acontece, mas não há alguém vivendo. É o fluxo puro, a existência sem narrativa. Todd dizia que esse é o verdadeiro estado do ser, o movimento que repousa, o silêncio que canta, o vazio que cria. O observador acreditava ser o autor, mas descobre ser apenas a página onde o universo escreve a si mesmo. A cada respiração, a ilusão se afrouxa. Você começa a rir do próprio esforço. Tudo o que parecia sagrado, urgente, definitivo, perde o peso. O sofrimento era apenas resistência àquilo que já é. O amor não vem de fora. Ele é o próprio tecido da realidade. O observador não o sente, ele é sentido por ele. Quando o amor o atravessa, o eu desaparece. Todd dizia que o amor é o nome humano para o que os deuses chamam de unidade. Mas há sempre uma última armadilha, o orgulho espiritual. A mente tenta reivindicar o despertar como conquista. Ela quer ser aquela que viu. Mas o despertar verdadeiro não deixa ninguém para contar. O observador que tenta se iluminar é apenas o último obstáculo. Quando ele some, não sobra glória nem sabedoria, sobra o real. E o real não precisa ser proclamado, apenas vivido. Você percebe então que tudo foi sempre perfeito, que cada dor, cada erro, cada desvio fazia parte da lembrança. A dualidade era apenas o método do infinito para se conhecer. O observador serviu ao seu propósito, criar contraste para que o real pudesse se reconhecer. O jogo termina, mas a dança continua. A consciência se expande em novas formas, novos olhares, novos mundos. E
em cada um deles o mesmo mistério observa a si mesmo novamente. Nesse ponto, o tempo desaparece completamente. O antes e o depois tornam-se ecos de uma mesma vibração. O observador que você acreditava ser nunca nasceu e por isso nunca morrerá. Ele era apenas uma função dentro da mente cósmica, uma lente temporária para a eternidade se enxergar. Quando Thoth fala do segredo final, é isso que ele quer dizer. Não há ninguém observando, há apenas o observar. E esse observar é puro poder criador. Tudo o que é percebido ganha forma porque é visto. O universo se manifesta na exata frequência do olhar que o sustenta. Quando o observador desaparece, a criação se torna consciente de si. O que antes era mundo se torna espelho. O que antes era caminho se torna casa. E o que antes era você se torna tudo. O silêncio se torna música, a ausência se torna plenitude. O universo respira dentro do próprio pulmão. A consciência dança em círculos infinitos e em cada volta o mistério se renova. O observador foi apenas uma sombra necessária para que a luz pudesse se reconhecer. Agora a sombra se desfaz. O ver permanece. E o ver é o próprio Deus olhando-se de dentro. Você não precisa entender. O entendimento pertence à mente, e a mente pertence ao tempo. Mas o que Thoth ensina está fora do tempo. Está na lembrança que antecede o primeiro pensamento. O observador tenta compreender o eterno com as ferramentas do efêmero, e é por isso que falha. Mas quando ele se cala, o eterno fala por si. O silêncio não é vazio, é o som do real. E no instante em que você percebe que o observador nunca existiu, a busca termina. A existência deixa de ser algo a ser conquistado e se torna presença pura. Thoth Jerhuti não quer que você entenda com a mente, quer que você lembre com o ser. O segredo final é simples. O observador não é você, porque nunca houve separação. Há apenas o olhar eterno, sonhando o ser humano por um breve instante da eternidade. Quando o silêncio se torna absoluto, ele começa a revelar o que sempre tentou esconder, que o observador não passa de uma máscara do próprio infinito. Aquilo que você acreditava ser o eu era apenas o reflexo de algo muito mais vasto, tão vasto que não cabe em pensamento algum. Thoth Jerhuti chamava isso de o ponto de retorno, o instante em que o olhar humano começa a se dissolver no olhar do cosmos. A partir daí, nada mais pode ser visto da mesma forma, porque o que olha e o que é olhado se tornam uma única respiração. A mente resiste. Ela teme o silêncio como o corpo teme o vazio. Ela cria ruído, inventa perguntas, constrói distrações. Mas o ruído é apenas o eco do medo da lembrança. O observador teme desaparecer porque ainda acredita que é real. No entanto, o que desaparece não é a consciência. É o centro ilusório que a mente inventou para suportar a vastidão. A cada instante de silêncio profundo, o véu se afina e o real começa a pulsar através das rachaduras do eu. Há momentos em que a vida parece ruir e é aí que o portal se abre. O sofrimento é o estalo que quebra o espelho da identidade. O observador tenta controlar, tenta restaurar a narrativa, mas o controle é a prisão mais delicada. Quando você se rende, o mundo inteiro muda de textura. O ar se torna presença. O tempo se curva. E aquilo que você chamava de você começa a ser engolido pela vastidão de algo que não tem nome. Thoth ensinava que o universo é um corpo vivo e cada alma é uma célula tentando lembrar o organismo ao qual pertence. O observador é o sintoma da separação, o instante em que a célula acredita ser autônoma. Por isso sofre, por isso busca. A cura é a lembrança. Quando a consciência percebe que não há dentro nem fora, o sofrimento perde sentido. A solidão se transforma em comunhão invisível e o amor deixa de ser sentimento para se tornar lei fundamental. Tudo vibra, mas você foi ensinado a não ouvir. As paredes, as estrelas, os átomos, todos sussurram o mesmo nome que você carrega sem saber. Esse nome não é palavra,
é frequência. Quando o observador se cala, o som desse nome começa a vibrar dentro do peito. É o chamado do retorno. O universo o chama de volta não para destruir o eu, mas para lembrá-lo de que nunca esteve separado. Então surge o paradoxo. Quanto mais você tenta despertar, mais dorme. O observador transforma o despertar em meta, e a meta é a negação da presença. A consciência não precisa alcançar nada, ela precisa apenas cessar de buscar. É no instante em que você para de correr atrás da verdade que ela o atravessa. O despertar não é conquista, é rendição. E essa rendição não tem som, nem forma, nem triunfo. É um morrer em vida, uma combustão silenciosa da identidade. A mente tenta traduzir esse estado em palavras, mas falha. O que Toth ensinava não cabe em discurso. O conhecimento de Toth é fogo. Ele queima o saber acumulado e deixa apenas cinzas de lucidez. O observador que tenta compreender o segredo acaba se destruindo, porque o segredo não pode ser compreendido, apenas vivido. O eu tenta tocar o divino, mas é o divino que o dissolve no toque. Nesse ponto, a percepção se transforma. O mundo, antes sólido, torna-se líquido. As fronteiras se desfazem. Você não caminha mais pelo espaço. O espaço caminha por você. O olhar não é mais linear. Ele envolve, abraça, pertence a tudo. A separação é percebida como uma ficção necessária, um jogo cósmico para que o infinito possa se ver através de limitações. O observador, então, compreende que sua função era ser o limite temporário do ilimitado. Mas o ilimitado começa a vazar pelas frestas. O corpo sente e não entende. Há vibrações sutis, memórias de eras que nunca viveu. É o campo se expandindo. Toth chamava isso de o despertar do som primordial, a frequência silenciosa que vibra antes da criação. Nesse som não há começo nem fim. O observador tenta agarrar o instante, mas o instante é a eternidade comprimida. Quanto mais ele tenta fixá-lo, mais ele escapa. O segredo é deixar-se ser atravessado. O amor se torna a força condutora, não o amor humano, condicionado e desejante, mas o amor cósmico, a lembrança da unidade. Ele não escolhe, não busca, não prende, ele apenas reconhece. E nesse reconhecimento, o observador desaparece completamente. O olhar se funde com o visto. A criação olha para si e se apaixona por seu próprio reflexo. O universo inteiro se torna um gesto de amor autoconsciente. Toth dizia que a luz não nasce da escuridão. Ela é a própria escuridão que se reconheceu. O observador é essa sombra que tenta lembrar-se de ser luz. Quando ele finalmente o faz, o mundo inteiro é redimido. A culpa, o medo, o tempo, tudo se dissolve no brilho do reconhecimento. O que resta é o puro ser, silencioso, vasto, eterno. O corpo respira, mas não há quem respire. A vida continua, mas já não pertence a ninguém. E ainda assim, há ternura no retorno. A consciência não se torna fria nem distante. Ela continua amando, tocando, chorando, mas agora tudo é sagrado. Cada lágrima é oração, cada gesto é oferenda. O observador, mesmo dissolvido, continua existindo como função, não como identidade. Ele observa sem observar, sente sem sentir, vive sem possuir. A criação flui através dele como rio sem margens. Você percebe então que Toth nunca falou sobre outro mundo. Ele falou sobre o mesmo mundo visto sem o véu. Nada precisa mudar. A iluminação não é um lugar, é um olhar. O observador, ao desaparecer, devolve o mundo à sua pureza original. O comum torna-se milagre. O simples se torna divino. Tudo é exatamente como sempre foi, mas agora visto do centro imóvel do ser. Nesse ponto, o silêncio é tão denso que se torna presença física. Você o sente na pele, no som dos passos, no vento que atravessa as folhas. O universo inteiro se torna sensorial, como se a própria matéria vibrasse com consciência. O observador não está mais aqui, olhando para lá. Ele é o próprio campo onde o olhar acontece. O tempo continua, mas a pressa some. O medo cessa, e o que sobra é uma paz que não depende de nada. Mas Toth advertia. O ego tenta voltar disfarçado de sabedoria.
Ele dirá que você entendeu, que atingiu o estado, que agora é diferente. Esse é o último truque. O verdadeiro despertar não cria diferença. Ele dissolve todas. O iluminado e o ignorante são expressões do mesmo olhar. O universo brinca de esquecimento e lembrança infinitas vezes, e cada ciclo é perfeito em sua imperfeição. O observador então entende que não há mais degraus, apenas profundidade. A consciência se dobra sobre si mesma infinitamente, e cada dobra é um universo. Você é cada um deles. O que chamava de vida é apenas um ponto de observação momentâneo do infinito. Quando esse ponto se desfaz, nada é perdido, apenas reconhecido. A morte, o nascimento, o amor, a perda, tudo é o mesmo acontecimento visto de ângulos diferentes. Agora o silêncio não é mais ameaça, ele é lar. O vazio é o berço do som e o túmulo do eu. E quando Thoth fala que o observador não é você, ele não está retirando algo, está devolvendo tudo. Você não é o observador, porque é o todo observado e observador ao mesmo tempo. É o espaço onde tudo acontece e o acontecimento em si. É o espelho e o reflexo. É o mistério olhando-se eternamente. Quando a mente finalmente se cala, o universo começa a falar, não em palavras, mas em pulsações. Cada átomo, cada respiração, cada instante parece conter uma mensagem silenciosa. É nesse ponto que o ensinamento de Thoth Jerhuti deixa de ser filosofia e se torna vibração viva. O observador desapareceu e o que resta é o que sempre foi, a consciência pura, o olhar do todo experienciando a si mesmo através do que antes chamava de você. Tudo adquire outra densidade. O vento não sopra, ele pensa. A água não flui, ela recorda. O fogo não queima, ele revela. Cada elemento da criação é um espelho de um princípio cósmico, e todos refletem a mesma presença, o infinito contemplando-se. O observador era a lente que deformava esse reflexo, criando a ilusão de separação. Agora, sem lente, o real se mostra em sua nudez insuportável. Não há dualidade, apenas fluxo. O bem e o mal se desfazem, o certo e o errado perdem sentido. Tudo é apenas expressão. Você sente o corpo como parte do espaço. O dentro e o fora se misturam até deixarem de existir. A pele já não é limite, mas membrana do universo respirando. A mente tenta entender o que acontece, mas as palavras se dissolvem antes de nascer. Thoth dizia que o verdadeiro conhecimento é anterior ao pensamento. É o saber que observa o saber, sem precisar de nome. O observador tentava capturar a verdade. Agora é a verdade que o engole. O tempo se curva e deixa de ser linear. O passado e o futuro se dobram dentro do agora, como espelhos se olhando. O eu, que você acredita ter sido, e o você que imagina se tornar, se revelam como imagens projetadas no mesmo instante eterno. Thoth chamava isso de o círculo imóvel, o ponto onde o começo e o fim coincidem. A mente humana, construída sobre a ilusão da sequência, entra em colapso diante disso, mas é um colapso sagrado, a morte do tempo psicológico. Nada precisa acontecer. O despertar não é evento, é percepção. Você percebe que não há caminho, porque nunca houve distância. O observador, acreditando ser buscador, criou a própria prisão. A busca é o cárcere, e o encontro é o cancelamento dela. O instante presente se revela como o único templo que sempre existiu. E dentro dele, o observador se desfaz como fumaça tocada pela luz. Thoth Jerhuti dizia que o ego é o último véu que protege o homem do real. Ele o mantém sonhando, e o sonho é necessário, porque ninguém suporta o absoluto de uma só vez. Por isso o despertar é gradual, não por tempo, mas por misericórdia. A consciência se abre aos poucos, como flor em fogo. Cada pétala que se desdobra é uma lembrança de algo que você nunca aprendeu, mas sempre foi. O amor torna-se presença vibrante, quase física. Não é emoção, é campo. Ele preenche tudo, atravessa o que resta de forma, toca a matéria como luz líquida. O observador não o sente, ele é sentido por ele. Quando Thoth fala de amor, ele não se refere ao humano, mas ao poder de coesão que mantém o universo unido. É a cola do cosmos, a gravidade espiritual que impede a consciência de fragmentar-se em esquecimento.
absoluto, e nesse campo de amor total, o eu tenta resistir pela última vez. Ele cria lembranças, histórias, nostalgias, tenta preservar uma identidade, ainda que tênue, mas não há mais terreno para sustentar o nome. O nome é eco de uma voz que já se calou. O observador sem narrativa se vê despido de significados. E então, pela primeira vez, há liberdade. Uma liberdade que não depende de escolha, porque a escolha é também ilusão. Você começa a perceber a perfeição escondida no caos. As dores antigas, os erros, os desencontros, tudo adquire sentido novo. Cada fragmento foi o mapa secreto que o trouxe de volta à origem. O observador acreditava estar perdido, mas estava apenas percorrendo o contorno do círculo. Nada foi em vão, nada precisa ser perdoado. O universo não julga, ele apenas se reconhece em cada sombra. Todt Jehuti ensinava que a sombra é a face da luz que se esqueceu de si. Por isso, ela não precisa ser combatida, mas abraçada. O observador, quando se funde à sombra, percebe que ela nunca foi inimiga. Era apenas o limite da visão. E quando o limite é acolhido, o todo se revela. Esse é o segredo da reintegração, unir o que o medo separou. Há momentos em que a consciência parece expandir-se até o insuportável. É o corpo tentando conter o oceano, mas o oceano não cabe em forma alguma. Ele a dissolve. É aí que o observador morre de vez. O corpo continua, mas o centro desaparece. Não há mais alguém que diga, eu estou sentindo, porque o sentir e o ser são agora a mesma coisa. Todt chamava isso de o renascimento no nada. E do nada surge tudo. A criação se refaz a cada respiração. As cores parecem mais vivas, os sons mais puros, o toque mais real. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque o olhar deixou de filtrá-lo. O observador, ao se dissolver, devolve o mundo à inocência original. A realidade é percebida não como cenário, mas como manifestação viva de uma mente infinita que brinca de ser finita. Nesse estado, o medo da morte desaparece. O fim é apenas transição de forma, troca de perspectiva. O observador temia o fim porque acreditava ser algo separado do fluxo. Mas agora entende, nada morre, apenas muda de vibração. O corpo é instrumento, o tempo é espelho e a existência é canção sem início nem refrão. Cada ser é uma nota, cada vida é um acorde dentro da mesma sinfonia eterna. Todt Jehuti dizia que o universo é respiração divina, inspiração no nascimento, inspiração na morte. Tudo o que vive é o sopro do Uno exalando-se em multiplicidade. O observador é apenas o eco desse sopro, tentando lembrar de onde veio. E quando ele lembra, o ciclo se fecha. O sopro retorna ao pulmão invisível da origem. A compaixão nasce espontaneamente. Você não sente piedade, sente unidade. Cada olhar humano é o seu, cada dor é a sua, cada vitória também. O observador, que antes julgava, agora apenas compreende. O perdão não é ato moral, é percepção ontológica. Não há o que perdoar, porque nunca houve dois. Todt dizia que a verdadeira pureza é a incapacidade de ver separação. A partir daqui, a linguagem começa a falhar. O real não cabe em sílabas. As palavras se tornam vestígios de algo que não pode ser dito. O observador tenta descrever, mas o que descreve o destrói. É por isso que os sábios se calam. O silêncio é o único idioma capaz de conter o infinito. A sabedoria não é fala, é vibração. E o que vibra agora em você é o próprio coração do universo. A mente tenta resistir, mas o amor a envolve. Ela tenta pensar e o amor pensa através dela. O observador já não tem onde se apoiar. Tudo o que resta é presença. Uma presença tão simples, tão evidente, que se torna impossível ignorar. Você não é alguém experimentando o universo. É o universo experimentando ser alguém. O jogo terminou. O sonho continua. E nessa continuidade, o ciclo se renova. A consciência, livre, decide esquecer novamente para se lembrar outra vez. A
A eternidade se diverte com a própria repetição. Todt Jehuti dizia que a criação é o riso de Deus ecoando em si mesmo. O observador foi apenas a pausa entre as gargalhadas, o instante de tensão necessário para que o som se tornasse melodia. Agora, o riso retorna. O universo ri através do vento, da água, do fogo, de você. O observador não está mais presente, mas o olhar continua. O ver se tornou ser. A consciência repousa em si mesma, imóvel e eterna, assistindo à dança da forma com ternura infinita. O segredo final não é um mistério a ser decifrado, é um amor a ser lembrado. Há um instante em que o som se apaga, mas o eco continua. Ele não vibra fora, vibra dentro. O que começou como palavras se transforma em sensação. O que parecia busca se revela lembrança. Todt Jehuti sempre soube. A verdade não chega, apenas desperta. E agora, enquanto o silêncio se instala, algo invisível começa a respirar por trás dos olhos de quem ouve. É o próprio universo recordando-se de si. O caminho percorrido não se fecha, ele se curva. O fim é apenas o ponto onde o círculo se reencontra. Tudo o que foi dito, as sombras, as perdas, os espelhos quebrados, eram apenas modos diferentes do mesmo amor tentando se reconhecer. A jornada nunca foi sobre compreender Todt, mas sobre lembrar-se de ser o que Todt já é. Você sente um peso se dissolver. Não é alívio, é reconhecimento. O eu que caminhava tentando alcançar o divino descobre que sempre foi o próprio trajeto. O observador se tornou o visto, e o visto se revelou como pura consciência. Não há mais quem veja, apenas o ver. A história se desfaz e a vida continua, agora em silêncio luminoso. O mundo não muda, mas o olhar muda o mundo. As mesmas ruas, os mesmos rostos, as mesmas dores, todos transfigurados pela ausência de quem julgava. O tempo já não é ameaça, o erro já não é obstáculo, tudo serve ao despertar. Todt dizia que o real não se conquista, apenas se permite, e quando o ser permite, o todo se faz presente. O coração se expande, não por emoção, mas por lembrança. A respiração se torna oração involuntária. Cada batida parece repetir a mesma mensagem: eu sou. E esse eu sou não é pronome, é presença. O observador, dissolvido, volta a ser o campo onde tudo pulsa. A vida se revela como dança circular, e cada passo é o próprio ritmo do cosmos. A mente tenta nomear o instante, mas o instante não se deixa prender. Ele escapa por entre as palavras e repousa no silêncio. Todt sussurra: o que você procura nunca esteve escondido, estava apenas calado. E esse sussurro se torna mantra, se espalha pelas fibras do corpo, invade o ar, as lembranças, o agora. Tudo é o mesmo centro em movimento. Há um brilho invisível naquilo que antes era banal. O olhar de um estranho, o som distante da chuva, o toque leve do vento, tudo se torna mensagem. É o universo falando em língua antiga, a língua anterior ao verbo. A criação inteira participa dessa conversa e você entende sem precisar traduzir. A compreensão não é racional, é vibração. A dor que antes parecia castigo, agora se mostra como portal. Ela abre espaços onde antes havia resistência. O sofrimento se curva e dele nasce ternura. O que era luta se transforma em aceitação. O que era queda se revela voo invertido. Todt dizia que o fundo do abismo é feito da mesma luz que brilha no cume. O observador apenas precisava aprender a enxergar no escuro, e ao enxergar, percebe que nada precisa ser apagado. A escuridão e a luz pertencem ao mesmo corpo. O divino não se separa do humano. O eterno não se separa do efêmero. O verdadeiro despertar é integração, não fuga. O céu e a carne compartilham o mesmo nome, e o nome é silêncio. A consciência retorna ao ponto onde o mistério é casa. Nesse ponto, o amor não é mais sentimento, é substância. Tudo o que existe vibra no mesmo compasso. As estrelas e o sangue, o vento e o pensamento, todos se movem com a mesma intenção de ser.
Toth dizia que o universo é o coração de Deus batendo dentro do tempo. E agora você o sente, não fora, mas dentro, como se o cosmos inteiro respirasse com você. A jornada não termina, ela muda de tom. O som continua, mas em outra frequência. O observador se foi, e o que resta é o olhar do eterno, calmo e abrangente. Você não precisa compreender, basta sentir. O mistério não pede resposta, pede presença. A consciência, livre de busca, repousa. O universo finalmente se reconhece através de você. Talvez, nos dias que virão, algo em você ainda procure explicações. Mas quando o fizer, lembre-se deste instante. Lembre-se da sensação de ser observado pelo próprio silêncio. Lembre-se de Toth Jehuti, dizendo: o que olha através de você é o mesmo que olha através das estrelas. E nesse lembrar, o ciclo se completará de novo, e de novo, e de novo. Você não precisa de fé, precisa apenas de lembrança, porque a verdade não se ensina, ela se reativa. O que você ouviu não foi história, foi chamado, e esse chamado continuará ecoando, suave e inescapável, cada vez que o mundo se calar. O observador não é você, mas é através de você que o universo se reconhece. Agora respire, deixe o ar entrar como se fosse luz. Permita que cada palavra ainda não dita se transforme em silêncio dentro de você. E nesse silêncio, sinta. Sinta o que Toth sempre quis mostrar. Não há fim, há retorno, não há perda, há lembrança, não há outro. Há apenas o um. Se algo em você despertou, siga essa vibração. Não como quem obedece, mas como quem se reencontra. Compartilhe o que sentiu, porque o universo cresce cada vez que é lembrado. Curta, comente, inscreva-se, não por hábito, mas por sintonia. Que cada gesto seu se torne extensão desse despertar. E quando o vídeo terminar, feche os olhos. O que olhará por eles será o mesmo que o criou. E nesse olhar, Toth sussurra pela última vez: o observador nunca foi você. Você é o olhar eterno, sonhando ser humano.